O tema de hoje é um assunto, é um evento que está em voga, que é muito atual, que é nada mais, nada menos do que Jogos Olímpicos. Então, hoje a minha intenção aqui é passar para vocês um pouquinho sobre esse conhecimento que eu tenho da cerimônia de abertura de uns Jogos Olímpicos. É claro que muitas vezes tem uma série de outras coisas que a gente tem que fazer, nós que somos profissionais de eventos, que não é só a abertura, mas eu quero hoje focar na abertura, na cerimônia de abertura. Por que isso? Porque eu estava assistindo a abertura dos Jogos Olímpicos que aconteceu em Tóquio. E eu fiquei, gente, acho que como todos que assistiram, maravilhada, porque foi lindo. Eu percebi que, não sei como se vocês perceberam isso, mas foi simples, mas foi belo. Foi maravilhoso, muito bem feito, muito bem orquestrado, com muita sintonia e com muita representatividade. Então, assistindo a esse evento, né, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho certeza que muitos de vocês, uma hora ou outra, vai precisar organizar um evento desse. E a ideia aqui é eu ensinar para vocês, eu mostrar para vocês que é possível sim, vocês fazerem um evento desse, assim, pela primeira vez, sem nunca ter vivenciado, presenciado, realizado vocês conseguirem fazer isso de uma forma tranquila e como se tivesse em prática. E eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar pensando, Nilza, isso é impossível. Como é que só assistindo uma aula sua, como só te ouvindo, eu vou conseguir realizar um evento como se eu já tivesse prática? Olha, gente, se eu não tivesse passado por isso, eu também acharia que seria impossível, mas eu digo para vocês, sim, é possível. Eu já estive aí numa situação igual a de vocês, né? Eu nunca tinha realizado um evento que precisasse fazer a abertura de uns Jogos Olímpicos, né? Em que tivesse as cerimônias e também que tivesse as premiações. E um belo dia, chegou para mim essa demanda. A instituição que eu trabalhava me pediu para que eu organizasse. Ia ter uns jogos, e interessante que esses jogos eram uma etapa regional. Já tinha acontecido a etapa local e pior, quando chegou para mim essa demanda, eu tinha apenas 15 dias para realizar esse evento. Por quê? Esse evento, essas Olimpíadas, esses jogos, ele ia acontecer numa outra cidade. Mas por questões que não é o caso citá-las aqui, não foi possível realizar nessa outra cidade e aí trouxeram para a cidade onde eu trabalhava. Então, ficou a meu cargo, já que eu era responsável por realizar os eventos da instituição, ficou sob a minha responsabilidade fazer essa cerimônia de abertura. E aí, gente, o que fazer, né? Eu fiquei pensando. Eu não tinha experiência, eu nunca tinha vivido aquilo e eu não tinha muito onde buscar informações, porque não tem, se você procurar, não tem em bibliografias, em livros, em artigos, não tem ensinando esse passo a passo. Inclusive, isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta na nossa profissão, né? A gente ter as pessoas nos passarem as suas experiências, as pessoas mais antigas que já trabalham muito tempo na área, passar para quem está começando. Então, assim, a gente aprende muito no tropeço, no tipo assim, no erra, acerta, né? A gente vai aprendendo ali com os nossos erros. Isso não é bom. Isso faz com que a gente demore mais tempo a alavancar a nossa carreira. Então, a ideia, né, sempre dos meus vídeos é tentar mostrar para vocês, explicar como que acontece, como é o dia a dia mesmo. Para quê? Para abreviar, para atalhar esse caminho de vocês.
Então, o que foi que eu fiz na época, né? Eu fiz uma pesquisa, tentei encontrar alguma coisa que pudesse me ajudar, não achei nada, só que eu me lembrei que pouco tempo antes eu tinha participado, eu tinha ido assistir pessoalmente a abertura dos Jogos Pan-Americanos, que aconteceu aqui no Brasil e foi no Rio de Janeiro. Foi um evento muito interessante, muito bom. Eu me lembro que a organização em si ela foi muito complicada. Além de participar da abertura, eu participei de uma série de jogos ali na primeira semana, né? Eu fiquei uma semana no Rio de Janeiro participando desse evento. E quase todos, eu acho que com exceção só de um, quase todos eu tive problemas com o meu lugar. O evento, ele tinha os lugares marcados, né? Então, eu comprava uma poltrona com um número, então eu sabia exatamente onde eu ia sentar. O problema é que quando eu chegava lá, aconteceu isso na abertura, aconteceu isso nos 3 jogos. Já tinha outra pessoa que tinha comprado também aquele mesmo número. Então, assim, a organização, ela foi falha nesse sentido. E aí, não é que eu fiquei sem lugar para sentar, mas teve dia que eu sentei em lugares piores do que eu tinha comprado, demorava porque ficava aquele estresse, as pessoas, às vezes tinha 3 pessoas que tinham comprado o mesmo lugar, aí ficava meio que aquele estresse até a organização ali do evento conseguir colocar a gente em algum lugar. Só teve um dia que foi ótimo, que me colocaram sentado na tribuna, né, dos jornalistas da assessoria de imprensa. Aí eu achei ótimo, assim, a minha visão foi muito privilegiada, aí foi bem legal isso. Mas, tirando essa parte da organização, que foi bem conturbada, a cerimônia de abertura foi maravilhosa. Eu amei, eu adorei, ela foi muito boa, né? Eu me lembro bem que eu fiquei encantada com tudo. Foi assim, tudo muito bem feito. Então, me recordando daquele evento, o que foi que eu fiz? Eu procurei o vídeo, achei na internet, achei no YouTube, e eu assisti o vídeo num processo de benchmarking, né? Tentando entender o que tinha acontecido. E aí eu assisti de uma forma diferente. Eu assisti mesmo com um olhar crítico e com um olhar de aprendizagem. Eu queria ver o que eles tinham feito e o que eles tinham feito de muito bom em que eu pudesse adaptar para o meu evento. E assim eu fiz, gente. Eu vi como é que foi o roteiro, como é que foi o passo a passo, fui anotando tudo. Eu demorei muito tempo para ver o vídeo porque eu ficava voltando e anotando, assistia de novo, prestava atenção. Aí eu observei o horário em que as apresentações artísticas apareciam, o momento do discurso, o momento do juramento, como é que foi feito a entrada da tocha, como é que foi o acendimento da pira. Aí você fala assim, nossa, Nilson, mas você pegou aquele evento mega, né? Aquele evento grande, para você adaptar para um evento menor, bem menor, né? Porque não se comparava, mesmo sendo um evento regional, não se compara a um Pan-Americano ou não se compara a uma Olimpíada, né, mundial. Mas isso é possível. Por quê? Você vai anotar o roteiro, a hora que acontece cada coisa. O tipo de música que estão colocando, por exemplo. Neste momento teve uma música de impacto, nesse momento teve uma música alegre, nesse momento teve fogos. Então assim, você vai observando, agora foi o juramento, e depois você pode entender por que o juramento é antes, não é depois, que horas que entrou os discursos. Então você vai, aí você fala assim, não, mas por que essas pessoas entraram com a tocha? E outra coisa interessante, é bom assistir o evento também, quando você for pegar no YouTube, pegar eventos comentados. Pode ser tanto o comentarista do Brasil, como pode ser de outros
de outros países, se você entender outras línguas. É interessante porque algumas vezes você fala assim, mas por que fizeram isso? O comentarista vai falar, ele explica o que está acontecendo. Então, é bom também. Isso ajuda você a ter mais conhecimento e entender o que está acontecendo ali na prática. Por quê? Esse conhecimento, gente, vocês não vão achar em livros. Então, você vai achar só mesmo quando alguém está fazendo. Isso é muito bom. E outra, você também percebe os erros, né? Por que está tendo esse erro? E às vezes tem erros, quando você está assistindo, com esse olhar crítico, tem erros que você nem percebe. Ou tem coisas interessantes também que ninguém vê, só você que está ali estudando. Quer ver um exemplo? Eu estava assistindo agora, né, como eu falei, a abertura dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Eu vi uma hora em que eles passam a tocha, um casal passa a tocha para uma outra pessoa, e aí, enquanto a cena está ali parada mostrando, vem uma pessoa do apoio e apaga a tocha anterior. Nesse momento, há duas tochas. E aí ele apaga a tocha anterior, porque, na verdade, ali a tocha não está sendo passada de mão em mão. As pessoas estão com a tocha na mão, aí um vem e acende a tocha do outro. Então, eu vi uma pessoa do apoio atrás indo lá e apagando a tocha. Provavelmente ninguém observou isso, mas você, como profissional de eventos, você vai estar observando. No finalzinho também eu vi que a pessoa que subiu, né, era uma menina, subiu a escada para acender a pira. Depois que ela acendeu, ela ficou ali paradinha. Aí, antes de terminar, tem uma filmagem que mostra uma pessoa do apoio subindo a escada, dando a mão para ela descer. Então, provavelmente, as pessoas que estavam assistindo ali normalmente só ficaram observando a pira, que estava simplesmente fabulosa. Só que nós que estamos assistindo com esse olhar de o que está acontecendo, o que está sendo feito, é possível ver essa pessoa ali preocupada em descer com essa menina. Então, o que você observa? Segurança. Eles estavam cuidando para que todo o evento fosse seguro. Aí você fala, mas ela não dá conta de descer a escada sozinha? Imagina como essa pessoa devia estar nervosa, como essa menina devia estar nervosa. Não só por estar participando de um momento tão simbólico, mas também pela emoção da hora. Então, a possibilidade dela cair era muito grande. É bom você pensar nisso, em tudo que pode acontecer e já tomar ações, atitudes que possam prevenir. Então, gente, eu sugiro muito, recomendo fortemente que vocês façam isso, que vocês busquem da mesma forma que eu fiz essa busca desse vídeo, vocês assistam. Isso pode ser de várias maneiras, né? Essa foi uma situação. E outra coisa, a partir de agora, né? Você que é um profissional de eventos, você começou a trabalhar nessa área, toda vez que você for assistir um evento, você assista com olhar crítico. E até, se for o caso, se for possível, faça anotações, né? As coisas que você observou, que você achou interessante. Isso vai te ajudar bastante. Então, feito isso, anotei tudo. Montei o meu roteiro, verifiquei quais músicas eu poderia colocar, como que ia acontecer toda a cerimônia. Tem um método que ele é usado lá fora e que eu adaptei para facilitar o meu aprendizado com a prática de eventos. O nome que eu dei para esse método é os 5 Cs da prática de eventos. Então, essa primeira parte que eu fiz, de pesquisar o evento, de fazer essa análise, de fazer esse benchmarking, é o primeiro C desses 5 Cs, desse modelo de 5 Cs, que é a concepção do evento.
Então, para você conceber esse evento, para você iniciar, você começa sempre, gente, por essa pesquisa. Depois que eu fiz essa pesquisa, que eu fiz essas anotações, que eu consegui entender o evento como um todo, a outra parte, né? A segunda parte que eu fiz foi sentar com a comissão técnica. Isso é um ponto importante para você saber, tá? Todo evento esportivo sempre terá uma comissão técnica. Essa comissão técnica é muito interessante porque ela tem todo um conhecimento técnico de como deve ser o evento. Então ela vai te passar informações muito importantes, por exemplo, quantas categorias tem, quais são os jogos que vão acontecer, cada jogo tem quantas medalhas, são um exemplo, uma competição individual terá só 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze. Já uma competição coletiva, como por exemplo um futebol, um vôlei, são muito mais medalhas, tanto de ouro como de prata, como de bronze. Então eles vão te dar essa informação, eles vão falar assim, olha, vai ter futebol de salão, que é o futsal. Quantas medalhas terão que ter? Terá de vôlei, terá de natação. Natação vai ter uma categoria individual, vai ter categoria de revezamento, por exemplo. Então você vai pegando essas informações, porque nós que somos promotores de eventos, a gente não tem que saber isso, né? A gente não faz parte do nosso dia a dia, mas faz parte do dia a dia deles. Outras informações que você vai pegar com eles, você vai cuidar só da abertura ou eles querem outras coisas de você? Eles querem, por exemplo, que você consiga alojamento para esses atletas. Eu já estive num evento em que eu tive que providenciar, ir atrás de alojamentos. Não foi nesse meu primeiro, foi num próximo, num outro, né? Eu tive que cuidar do alojamento, tive que pensar na logística para esses atletas irem e voltarem. Então, quantos seriam em um jogo, quanto que seria em outro. Tem uma particularidade que à medida que os jogos vão acontecendo, vai diminuindo, porque à medida que os jogos vão acontecendo, vão sendo realizados, quem vai perdendo vai voltando para casa, vai encerrando também, terminou, encerrou, os atletas já voltam para casa, eles não ficam. E a comissão técnica, ela que vai te passar todas essas informações para você trabalhar. Isso tudo, gente, acontece nessa primeira parte, né? Nesse C que é a concepção do evento. Outra coisa que eu busquei foi para verificar como que se faz, como que são as cerimônias de premiação. Então, assim, para eu saber se era uma coisa mais descontraída, se era mais festiva. Então, eu vi, assim, coisas muito interessantes. Por exemplo, quando é premiação de jogos coletivos, por exemplo, de vôlei, várias pessoas colocam a medalha, não é um só. E quem é que poderiam ser essas pessoas? Então, eu me lembro que na época eu escolhi pessoas assim que eram de cargos de gestões, né? Ali da instituição, eu escolhi diretores para entregar a medalha. Isso é muito bom, né? Você dá um destaque para as autoridades e todo mundo fica envolvido ali naquele momento de premiação. Outra coisa que você tem que conversar e acertar os detalhes com a comissão técnica é a respeito da data e horário da cerimônia de abertura, porque nem sempre a cerimônia de aberturas acontece antes do início dos jogos. Ela pode acontecer, já ter de repente um ou 2 dias, 3 dias de jogos acontecendo e depois tem a abertura. Isso porque nem sempre dá tempo assim de marcar uma data e antes do jogo começar. A coisa mais importante que a comissão técnica faz é marcar o cronograma dos jogos.
e depois a data da cerimônia de abertura se ajusta aí dentro. Claro que não pode esperar muito tempo, tem que ser no início, né? Mas não precisa ser no primeiro dia. Isso por quê, gente? Porque numa cerimônia de abertura, as autoridades vão participar. Você tem que ter ali autoridades, ter atletas participando daquela cerimônia de abertura. E você tem que ajustar, né, a agenda dessas pessoas. Então, outra coisa, observe qual é o melhor dia, qual é a melhor hora. Não precisa ser necessariamente à noite, né? Pode ser pela manhã, vai depender muito da dinâmica, de como as coisas acontecem nessa sua instituição. Então, às vezes é muito mais interessante você ter uma abertura pela manhã. E muitas vezes, gente, logo depois da abertura, terminou a abertura, a cerimônia de abertura, já tem um primeiro jogo, né? Já emenda ali em alguma competição. E normalmente as competições são, às vezes, um futebol, às vezes um vôlei, basquete. Então, já acontece ali naquele local onde está acontecendo a cerimônia de abertura. Bom, de posse de todas as informações que eu precisava, né, depois da pesquisa, depois de sentar ali com a comissão técnica, eu comecei a trabalhar o segundo C do método dos 5 Cs da prática de evento. O que é o segundo C? É a coordenação do evento. Então, o primeiro C é a concepção do evento e o segundo C é a coordenação do evento. O que é a coordenação do evento? É você montar a equipe que vai trabalhar com você, é você fazer os orçamentos, buscar os preços de tudo, é você ver o local, onde que aquilo vai acontecer. No caso de uma cerimônia de abertura de Jogos Olímpicos, o ideal, gente, é que seja numa quadra, num estádio, sabe, em algum local assim representativo. Se não for possível, paciência, mas se esforce para que seja. Para quê, gente? Para já fazer uma ligação com o evento. Então, escolham sempre uma quadra, um ginásio, um estádio. Nessa etapa, nessa fase da coordenação do evento também, é onde você vai fazer todas as contratações, vai verificar todos os fornecedores que você vai precisar, você vai aí fazer o script, vai definir quem são as autoridades que vão participar, convites que vão ser enviados, quem é que vão chamar, quem que vai chamar essas autoridades, quem serão as pessoas, vai definir aí, quem serão as pessoas que vão carregar a tocha, quem vai entrar com bandeira, quais serão as músicas, vai convidar as músicas vão ser ao vivo, vai ter alguma hora, algum momento que vai ter alguma performance, quais serão as atividades, as apresentações artísticas, e vai atrás de tudo isso. Então, é nesse momento em que você vai fazer você vai estruturar e vai já começar a fechar tudo para o seu evento. Eu me lembro que na época nós conseguimos entrar em contato com um grupo que eles faziam apresentações de ginástica rítmica e conseguimos contratá-los e fizemos essa apresentação artística. Foi muito bonito, muito interessante. Outra coisa que foi bastante interessante também é que nós conseguimos entrar em contato com a banda da Polícia Militar e eles tocam o hino nacional e também eles tocaram o hino da bandeira, fizeram essas duas apresentações. Então, assim, são coisas simples. E o interessante, gente, aqui que vale destacar é que a banda, ela não é paga. Nós apenas destacamos, né, a participação deles no cerimonial, a autoridade máxima agradeceu eles e tudo, e não teve custo. Já a apresentação, né, da ginástica rítmica teve um custo, mas faz parte, né, e foi muito interessante, foi muito bom, foi muito bonito. Depois de ter feito toda essa parte,
eu entrei no terceiro C desse modelo de prática de eventos, que é o controle. Você, quando você estiver organizando, não só esse evento, mas qualquer um outro, você tem que manter tudo sob controle. É nesse momento em que você vai usar e abusar das ferramentas de controle, como por exemplo, checklist, cronograma, controle do orçamento. Você vai vendo as coisas assim, se tudo do seu evento tá na direção certa. Porque se não tiver, você tem que ajustar aí a rota. Se você perceber que o seu orçamento está saindo fora, se você perceber que você está tendo dificuldades com algum tipo de fornecedor, se você observar que os prazos estão vencendo sem serem cumpridos, se você observar que você está tendo algum problema ali com a equipe, você tem que ajustar. Com esse controle, você tem essa visão geral do seu evento. E aí você vai ajustando. Tá, gente? Essa é a hora, esse é o momento. Porque se você não fizer isso, nesse momento em que você consegue fazer esses ajustes, isso vai desembocar no dia do evento e você vai ter uma série de problemas. Então, você não pode perder nesse momento o controle do seu evento. Então, você tem que ficar super atento em todas as ferramentas de controle. Nessa hora, gente, do controle de eventos, você, que é o profissional de eventos, você vai ser igual um prático de navio. Não sei se vocês já ouviram falar dessa profissão, do que é um prático de navio. O prático do navio é aquele cara que o navio vem, né? E quando ele está perto ou de atracar num porto, ou quando ele tem que passar em um canal estreito, esse prático, né, esse profissional, ele vai de lancha até o navio. E isso pode ser a qualquer hora, faça chuva, faça sol, de manhã, de tarde, de noite, não importa. Ele vai até o navio, chega lá, ele sobe numa escadinha que tem no casco do navio e ele vai até um ponto, né, do navio. E lá ele comanda toda a operação. Ele fala com todo mundo ao mesmo tempo. Ele fala com o cara lá da casa de máquinas, ele fala com o timoneiro, que é o cara do leme, ele fala com o comandante, ele fala lá com o barco de reboque. Isso tudo ao mesmo tempo. Para quê? Para que o navio passe com tranquilidade naquele lugar ou que ele consiga atracar. Então, esse prático, ele é muito importante nesse momento. E é exatamente o que um profissional de eventos também faz nesse momento. O que acontece? Você tem um comandante. O comandante é aquele cara que conduz o navio em águas abertas, lá no mar. E aí lá ele segue rotas do mapa, né? Linhas retas do mapa. Mas na hora que ele chega nesses momentos em que vai atracar o navio, que vai passar por esse canal bem estreito, né? Que isso acontece bastante em navegação, precisa desse cara que entende disso. Então é a mesma coisa. O comandante é o demandante do evento. Então ele entende lá toda a parte técnica do evento, mas dessa parte operacional, de como realizar, da parte técnica do evento, ele não entende. Então ele fica à mercê do profissional de eventos, tá? Que é você, que vai cuidar de tudo e que vai fazer de tudo de forma sincronizada para que tudo saia conforme foi planejado. Então, é esse momento, é nesse controle que você vai conseguir que o navio chegue e atraque com segurança. Bom, gente, dito tudo isso, chegou o grande dia, que é o dia D, né? Que é o dia que o evento vai acontecer.
esse dia é o nosso quarto C, que é a culminação, que é onde tudo vai culminar para aquele dia, para aquele momento. Tudo que você fez antes é para que dê certo, tá? Então, imagina que tudo vai desembocar ali. Então, é o dia de colocarmos tudo que foi planejado em prática. Então, nesse dia, você já vai ter ali pronto, né, que você fez lá na coordenação do evento, o script, tudo certinho. As autoridades vão chegar, você já vai ter organizado o espaço, onde as autoridades vão ficar, você já vai ter tudo isso pronto. Então, como é que vai acontecer esse dia? Como é que vai ser? Bom, como que eu vou dizer aqui para vocês como é que eu faço isso na prática. Eu gosto de começar sempre com as autoridades já sentadas ali na tribuna de honra. Eu monto um local para elas, e elas, então, quando elas chegam, que eu recebo elas, né, eu faço ali o credenciamento, sei quem chegou, então eu tenho uma equipe lá no credenciamento. As autoridades chegam, se identificam, eu tenho uma recepcionista que já leva e já põe ela sentada no lugar certinho que elas têm que estarem. Normalmente eu já coloco reservado quem é que vai sentar onde. Para essa tribuna de honra vão todas as pessoas, as autoridades da empresa, vai a comissão técnica, vai políticos que foram convidados vão sentar ali. Então, assim, as pessoas que são importantes para o evento vão estar naquela tribuna. E aquela tribuna ela pode ser com bastante gente, não tem problema nenhum. Você só precisa saber previamente quem que vai estar para você montar e sentar na cadeira. Então você vai montar essa tribuna num ponto estratégico da quadra, do local, né, onde vai acontecer. Você põe num ponto estratégico em que ela fique centralizada. Feito isso, é bom no início do evento você já colocar alguma atividade, alguma apresentação artística, alguma coisa que se refere aos jogos. Nesse momento não precisa ser nada muito longo, mas alguma coisa simbólico que represente, que marque aquele momento, que tem alguma coisa a ver. Pode ser, gente, investiguem e pesquisem o que tem ali na sua região em que você possa trazer para esse momento. Se você não conseguir nada, só coloque música, uma música animada, uma música alegre, festiva. Às vezes, se for o caso, apenas alguns vídeos mostrando os jogos anteriores que já aconteceram. Então, assim, essa parte é uma hora assim, muito livre, de bastante criatividade. Você pode verificar junto à comissão técnica para ver se tem alguma coisa de interessante. Bom, terminando esse momento, aí começa a abertura oficial. O mestre de cerimônias, ele faz a abertura e aí ele começa apresentando as autoridades que estão ali. Então ele vai nomear, ele vai só citar quem é que está presente. No que ele vai citando as autoridades, elas vão dando tchauzinho. Começa aí pela autoridade mais importante, né? Vai citando da mais importante para menos importante, ok? Por que isso? Porque as autoridades já estão lá, então você começa da mais importante. Por quê, gente? Como vai ser só citados os nomes, as pessoas prestam muita atenção no início, então você fala o nome das mais importantes. Depois as pessoas meio que vão se desligando, elas vão prestando menos atenção, e aí é onde que você vai falando o nome das outras. Isso é muito normal do ser humano. Bom, assim que terminar de citar todas as autoridades, dá início à entrada das delegações. Esse é um momento, é um ponto alto do seu evento, que é essa entrada das delegações. Você organiza que entrem
um a um. Então, o mestre de cerimônias vai citar, vai dizer, vai convidar as pessoas para receber aqueles atletas. Se for local, né, um jogo local, vai ser da equipe. Se for um jogo regional, vai ser da cidade. Se for nacional, também vai ser também da cidade ou da região. Então, vai depender, né? Vai chamando as equipes e elas vão entrando. É interessante que na frente entre uma ou duas pessoas segurando o nome daquela equipe, tá? Para ficar representado. Então, se for da cidade, o nome da cidade pode ser uma pessoa ou duas. Se for faixa, uma segura de um lado, outra do outro. Se for só mesmo um cartaz, né? Aí entra um só segurando. Então, vai depender muito se é um ou dois. Bom, eles vão entrar. Nesse momento, eu sugiro colocar uma música muito animada. Eu lembro que é uma música que eu adoro, eu confesso, que é Brasileirinhos. Eu adoro. Então, assim, eu sempre coloco essa música porque ela é festiva, ela é animada. Para mim, ela tem tudo a ver com os jogos. Mas você pode pôr qualquer uma que seja animada. Tem que ser uma música em que os atletas sintam vontade de entrar pulando, festejando e tudo mais, ok? Então, pense muito nesse repertório de música. Tem que ser uma música bem agitada, que eles tenham vontade. E pode mudar, tipo, se for muitas delegações, você pode mudar para dar um gás novo e a galera querer entrar pulando e gritando. E o mestre de cerimônias, gente, tem que ser um mestre de cerimônias animado também, certo? E aí as delegações, elas vão entrando e elas vão se posicionando na quadra. Essa organização você vai fazer conforme o espaço que você tem. Se for possível, colocá-las todas de frente ali para a tribuna de honra que você organizou, joia. Senão, você organiza dentro do espaço que você tem. Só é importante, antes, você já demarcar onde cada uma vai ficar. E eu sugiro também que você tenha uma pessoa para acompanhar cada delegação. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, eu vou repetir. Eu gosto muito de trabalhar com alunos, muito. Por quê? Porque eu dou para eles uma oportunidade de aprender, aprendo com eles também, e assim, é uma troca ali, né, de conhecimento. Eu ensino e recebo deles. Então, eu normalmente tenho muitos alunos trabalhando comigo ali, e eu ponho esses alunos ali para acompanhar e ficar com essa galera, né, no lugar certinho deles. Fazendo isso, as pessoas não vão se perder. Porque, gente, não queiram que as pessoas saibam o que você está pensando. É igual, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu acho que sim. Vocês já viram as pessoas entrando em avião? As pessoas ficam perdidas, parecendo assim. Elas só têm que chegar, olhar a cadeira delas e botar a mala e sentar. Mas as pessoas ficam assim, o que eu faço? Para onde eu vou? E é incrível, porque não tem outro caminho para ir. E é assim também as pessoas em evento. As pessoas não sabem para onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer. É como, não sei, parece que ficam nervosas, o que eu tenho que fazer? Então, você tem que ter alguém orientando. E é bom essa pessoa ficar ali também, porque ela pode ajudar, dar informações, tirar dúvidas, né? Então, é bom. Aí você coloca cada um com uma delegação, se você não tiver gente suficiente, você põe uma para dois e pronto. E outra coisa, como que é a entrada dessas delegações? Eu sugiro sempre que vocês coloquem em ordem alfabética. Eu não sei se vocês viram a abertura agora, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eles primeiro entrou a Grécia. Por quê? A Grécia é sempre a primeira a entrar porque foi o país em que se iniciou as Olimpíadas. Mas, como aqui nós não temos, você pode iniciar, se você quiser, de repente com a última equipe que foi campeã, ou se não, comece por ordem alfabética mesmo, né? Entra A, B, C. E eu sugiro sempre, gente, eu sugiro fortemente, em qualquer evento, usem ordem alfabética.
Ordem alfabética você não erra, tá? Quem assistiu viu que no Japão eles usaram a ordem alfabética da língua deles, do Japão. Isso acontece em eventos internacionais. Ou eles adotam a ordem alfabética da ONU, quando um evento está ligado à ONU, ou a ordem alfabética do país, o que é o mais comum de todos, sempre é a ordem alfabética do país. Então, façam isso, que aí vocês não erram. E outra coisa, deixem por último a cidade, a localidade que está recebendo os jogos, que está sediando os jogos. Então, sempre ela vai ser por último. Nos Jogos de Tóquio, eles colocaram por último a França, que vai ser a próxima a receber, os Estados Unidos, que vai ser a outra que vai receber, o outro país que vai receber depois da França, e por último, o Japão. Então, assim que é. Porque aí vai ser a grande festa, né? Vai fechar ali, porque a instituição que está recebendo, com certeza ela é a localidade, é a que vai ter mais público, é a que vai ter mais gente ali assistindo e aproveitando. Isso é normal. Então, deixe sempre por último a delegação que está recebendo os jogos. Depois que as delegações entraram e que elas estiverem posicionadas nos seus lugares, vai dar início à entrada das bandeiras. A entrada das bandeiras, elas podem ser feitas de duas formas. Você pode ter aquelas bandeiras maiores, que é a 3x3, que a gente chama de 3 panos. Cada bandeira sendo carregada por 4 atletas, e aí eles vão entrar e se posicionar na quadra em frente à tribuna de honra. Nesse caso, as bandeiras não serão hasteadas. Como que elas vão ser posicionadas? A bandeira do Brasil fica no centro, nesse caso é porque são 3 bandeiras, são ímpares. A bandeira do Brasil fica no centro, à direita dela vai ficar a do estado e à esquerda dela a outra bandeira. Se por acaso tiverem 4 bandeiras, você vai imaginar uma linha no meio para dividir o centro. Aí, nesse caso, a bandeira do Brasil fica à direita, à esquerda da linha vai ficar a bandeira do estado e depois vem a bandeira mais importante e depois, por último, a menos importante. Então, sempre essa ordem: direita, esquerda, direita, esquerda. Isso no caso de ser par. Outra dúvida, gente, que as pessoas têm bastante mas qual é a direita, qual é a esquerda? Para você saber, isso é muito simples. Você se coloca no lugar de onde vai ficar a bandeira e você vai olhar de frente e aí você vai marcar a direita e a esquerda. É dessa forma. A outra forma de se entrar com a bandeira é entrar com a bandeira menor, que nós chamamos de 2 panos. Os atletas entrarão com as bandeiras e se posicionarão na frente do mastro. E aí prende e quando estiver executando o hino nacional, faz o hasteamento. Se for, gente, no primeiro caso que eu falei, em que a bandeira não vai ser hasteada, os atletas vão se posicionar, como eu disse, ali em frente à tribuna, e aí os 2 atletas que estão atrás ficam de pé e os 2 que estão segurando a bandeira na frente vão abaixar para que ela fique em ângulo, né, posicionada em ângulo, e que as pessoas possam vê-la de uma forma mais interessante, ok? Então tem essas 2 formas. Feito isso, depois que as bandeiras entraram, vai ter a execução do hino nacional. Como eu disse, é possível que essa execução seja feita ao vivo ou por uma banda, como foi nosso caso, que a gente conseguiu a banda da Polícia Militar, mas também pode ser executada com alguém cantando ou até mesmo eletrônico, né? Mas é muito mais interessante ter ali uma execução ao vivo, é muito mais legal. Terminando a execução do hino nacional, caso os alunos tenham se posicionado na quadra, eles vão se retirar.
primeiro começa a sair a bandeira menos importante, depois a do estado e por último sai a bandeira do Brasil, ok? Bom, terminando, se for o caso ele saindo, terá nesse momento a declaração de abertura dos jogos. Essa declaração é feita pela autoridade mais importante do evento, da instituição. Então ela vai ser feita por um diretor, por um presidente, por um reitor. Esse momento, gente, é legal que vocês coloquem uma música de impacto. Quando ele falar assim, declaro aberto a X edição dos Jogos Olímpicos da instituição tal. Aí vocês coloquem uma música de impacto bem legal, bem interessante, para chamar bastante a atenção e dar aquela carga, aquela emoção do momento que vocês querem. Depois disso, vocês podem colocar alguma apresentação artística, se vocês conseguirem. Caso não tenha nenhuma apresentação artística, você dá prosseguimento e nesse momento acontecem os discursos. Os discursos vai variar muito. Você pode colocar para discursar o presidente da comissão técnica, um diretor importante, um político que foi ali, que está prestigiando, algum atleta também importante que está ali prestigiando o evento de vocês. Isso aí fica livre, a cargo de vocês que estão organizando o evento e do que você combinou com a comissão técnica anteriormente. E se encerra com o pronunciamento da autoridade mais importante daquele momento, que foi a mesma que fez a declaração da abertura dos jogos. Você só orienta para as pessoas que vão fazer o discurso para que não seja muito longo. É bom discursos densos, motivadores e com impacto do que aqueles discursos muito longos em que depois de um tempo ninguém presta atenção. Então você orienta nesse sentido. Terminando os discursos, é a hora do juramentos. Os juramentos ele é feito pelo um árbitro que vai falar em nome de todos e também depois pelo atleta que vai falar também, vai fazer o juramento em nome de todos. Esse juramento, normalmente você encaminha, você dá para o atleta, você dá para o árbitro e eles vão ler ali naquele momento. Eu vou até deixar aqui na descrição esses juramentos, para você ver como que ele é feito. Quem assistiu à abertura dos Jogos Olímpicos pode perceber que ali no caso foi feito um juramento só para todos, tanto para os árbitros como para os atletas. Então isso é possível, não tem problema nenhum. O mais importante é que tem que ter o juramento, tá? O atleta, o árbitro tem que jurar que vão ser éticos, que vão agir ali com ética. Terminando o juramento, gente, começa a entrada da tocha. A entrada da tocha, como vocês viram também, né, quem teve a oportunidade de ver na abertura dos Jogos Olímpicos do Japão, viram que várias pessoas carregaram a tocha dentro do estádio, né, dentro do local que estava acontecendo o evento. Isso foram pessoas de forma simbólica, né? Inclusive tinha até enfermeiros e médicos que carregaram, então teve todo um simbolismo. Teve uma pessoa em cadeira de rodas, então essa representatividade você que vai escolher. Se você vai querer só colocar um atleta que vai competir, de repente com um atleta símbolo da sua cidade, da sua região, você vai verificar o que é representativo naquele jogo para você, e você vai colocar as pessoas. Então um carrega um pouco, outro carrega outro pouco, até chegar na pessoa que vai acender a pira. Tanto a tocha, gente, se você for uma instituição que tem dinheiro, que tem orçamento para isso, você pode mandar fazer uma tocha para a instituição. E aí, toda vez que tiver um evento,
os jogos, se usa aquela tocha. Mas se não tiver, você pode tentar conseguir emprestado de uma outra instituição que tenha, você pode alugar e isso não é problema. Bom, a última pessoa que vai levar a tocha, ela vai se dirigir até a pira e ela vai chegar lá e acender. Esse ato é bom você fazer um teste antes com a pessoa, fazer um ensaio, um treinamento. Isso é importante para que não tenha novidades e não tenha nenhum problema na hora. Essa pira, o conselho que eu dou é o mesmo da tocha. Se a instituição tiver orçamento, é bom que ela compre essa pira e ela tenha, porque aí toda vez que precisar já tem. Mas se não tiver, consegue emprestado, aluga e tudo mais. Em geral, quando são jogos olímpicos, né, os mesmos mundiais, em geral, quando são os Jogos Olímpicos mesmo, essa pira, ela fica acesa durante toda a Olimpíada. Mas no seu caso, né, de nossos eventos, a gente apaga. A gente acende ali, terminou o evento, a gente apaga essa pira e os jogos seguem normalmente. Esse, gente, é o último momento do evento. Depois dali, acaba. E aí, você desmonta tudo, encerra e termina o seu evento. Nesse caso, o evento terminou, mas não terminou para você. Você que é o organizador, você que é o profissional de eventos. Agora vem o quinto C da prática de eventos, que é o close-out, que é você concluir o evento, que é você encerrar o evento. A primeira coisa que você vai fazer é desmontar toda a infraestrutura que foi montada. Você tem que deixar o local do evento exatamente como você pegou. Às vezes as pessoas acham, né, profissionais que estão começando, alunos, estagiários, acham que isso deve ser feito só em grandes eventos. Não, gente, se você fizer um evento pequenininho, imagina que seja um evento que você vai apresentar um projeto, uma coisa simples, e você vai pregar coisas na parede. Terminou, você tem que ir lá e tirar aquelas coisas da parede. Você pediu uma cadeira emprestada, você pegou a cadeira de um lugar e levou para outro. Terminou o evento, você tem que pegar aquela cadeira e você tem que levar para o lugar. As pessoas esquecem disso. Às vezes eu passo em eventos que aconteceram e tá lá uma bagunça. Nem o lixo as pessoas tiram. Não pode, você tem que limpar tudo e você tem que deixar exatamente como você pegou. Se você pegou um ambiente sujo, você deixa ele limpo, você ainda deixa ele melhor do que você encontrou. É assim que um profissional de eventos faz e é assim que ele cresce. As suas atitudes, elas aparecem primeiro do que a sua competência. Então, isso é muito importante para quem está te vendo e para quem está te observando. Você chegar com antecedência, você se anteceder aos acontecimentos, você ficar atento a tudo que está se passando no evento. Quando terminar, você deixar tudo organizado. Às vezes não é você que está fazendo, na maioria das vezes não é, mas você ficar observando quem está fazendo para que aquela pessoa faça direito. Então, isso é o close-out. É dessa forma que você vai fechar o seu evento. E depois disso, gente, você vai fazer uma reunião com a sua equipe, vai dar um feedback, saber o que foi feito de certo, o que foi feito de errado. Você vai mandar cartas, e-mails de agradecimento a todas as pessoas que participaram. Vai ver todas as providências que devem ser feitas depois. De repente mandar um vídeo para ser postado, para ser divulgado. Um release. Isso é o fechamento. E mais importante, gente, para fechar tudo, você vai fazer um debriefing. O que é um debriefing? O debriefing é você listar tudo. O que deu certo, o que deu errado, você deixar ali tudo prontinho. Como que foi? Você vai anotando. Quando foi seu evento, a data, a hora, quem participou, o roteiro, o script.
quantas pessoas estavam, quais foram os seus fornecedores, quem foi a equipe que trabalhou, os pontos positivos, os pontos que devem melhorar, o que aconteceu de errado. Vai anotando tudo ali. Para quê? Porque quando você for fazer um outro evento, você já tem uma série de informações que vai te ajudar. Eu preciso de um fornecedor tal. Aí você lembra, pô, eu tive um fornecedor muito bom. E aí você tá ali num lugar só para você pegar essas informações. Então, isso ajuda bastante. Então, percebam, gente, é possível você fazer um evento, mesmo sem ter experiência, você fazer um evento do zero? Sim, eu provei hoje aqui para vocês que é possível e eu mostrei para vocês o passo a passo, o que vocês têm que fazer, principalmente usando esses 5 Cs da prática de eventos. Vocês fazendo isso, vocês conseguem. E aí, vocês aceleram, vocês têm um atalho aí para conseguir progredir mais rápido na carreira, para vocês não ficarem patinando muito tempo no mesmo lugar. Isso é uma dica boa, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu fale sobre assuntos, mandem para mim, porque eu vou postar sempre vídeo aqui diariamente para vocês, para ajudar vocês, ok? Aproveitem, naveguem aí no canal. Se gostaram, curta, mas o mais importante, aciona aquele sininho para toda vez que eu postar alguma coisa nova, vocês assistirem, que é mais legal, que é mais interessante, beleza? Até o próximo vídeo, gente!